Boa tarde a todas e todos. Daremos início à sessão da tarde da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 24 de junho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Visiane Angelotti Meira. Na tarde, na sessão agora da tarde do dia 24, nós vamos julgar somente os itens com participação de patrono. E vamos iniciar pelo item 224, cuja recorrente é Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, e nós vamos ter a sustentação do Dr. André Luiz Falcão Tanabe. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Item 224 da pauta, doutor André Luiz, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar no link enviado no chat. Item 124 da pauta, doutor André, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar no link enviado no chat. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor André. Bem-vindo novamente. Tudo bem? Bem-vindo novamente. Doutor André, nós vamos iniciar, então, o julgamento do item 224, cuja recorrente é Petróleo Brasileiro S.A., de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes. E o senhor vai participar, doutor André Luiz Falcão Tanabe. O senhor vai sustentar, correto? Perfeito. Obrigada. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor Marco Antônio. Muito obrigado, boa tarde a todos. Esse processo ele envolve embargos de declaração propostos pela contribuinte sob fundamento de omissão e contradição, em face do acordo 3301.006.123, sessão de 21/5 de 2019, de relatoria do ilustre conselheiro Valcir Gassen. Oriundo desta turma, logicamente. Por bem descrever os fatos, adoto como parte de meu relatório os trechos do despacho de admissibilidade, reproduzido a seguir. A embargante sustenta que o acordo atacado padece dos seguintes vícios. O primeiro, omissão sobre o qual efetivamente o motivo que levou o despacho decisório a afirmar sobre ausência de saldo, quando as obrigações acessórias acusariam o contrário. 2. Omissão sobre os motivos que levaram a concluir que o saldo de DCTF retificadora acusaria débito superior àquele informado na DCTF original. 3. Superficialidade e contradição no despacho decisório na medida em que se pauta nos dados constantes da DCTF ativa, que, ao contrário do afirmado, demonstra categoricamente o direito vindicado. 4. Omissão sobre os limites da lide por manifesta inovação dos motivos de indeferimento do direito creditório. E 5. Omissão quanto aos motivos pelos quais a documentação apresentada para a defesa dos créditos provenientes da revenda do gás da Bolívia, nas folhas 546 e 599, não representaria material suficiente para legitimar o indébito. Aí, omissão quanto aos motivos pelos quais a documentação apresentada para a defesa dos créditos provenientes da revenda de gás da Bolívia não representaria material suficiente para legitimar o indébito, foi o único vício admitido para análise nesta turma. Neste tópico, a embargante ela suscita omissão quanto à apreciação da documentação de folha 546 e 599. Tais documentos correspondem a DANFs, documentos auxiliares da nota fiscal eletrônica e extrato da declaração de importação. A decisão embargada entendeu pela ausência de comprovação do direito pleiteado, reproduzindo as razões da decisão de primeira instância. Decisão esta que não apreciou a documentação acostada em recurso voluntário. Assim,
entendo haver omissão quanto à apreciação desta documentação. Vamos ver se foi o único vício, aí, suposto vício, para análise admitido nessa turma. Ok. Os autos inicialmente foram encaminhados ao Dr. Valcir para inclusão em pauta, e posteriormente foi determinada a redistribuição, né, no âmbito desta turma, uma vez que o conselheiro relator original não mais a compõe, nos termos do despacho datado de 16 de 3 de 2020. Portanto, senhora presidente, esse é o relatório, eu devolvo a palavra. Ok, muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao patrono, doutor André Luiz Falcão Tanabe. O senhor tem 15 minutos para sua sustentação, por favor. Boa tarde novamente aos colegiados. Venho mais uma vez aqui agora, no âmbito desse embargo de declaração, solicitar o aperfeiçoamento do julgado proferido no acórdão 330100066123, e conforme o relato do conselheiro, eu vou me ater então ao ponto, basicamente, que foi acolhido, que é a questão do gás da Bolívia, né? A composição desse indébito, como bem demonstrado, decorreu dessa questão. Houve, basicamente, num primeiro momento, a apuração dessa operação sem a dedução desse crédito, e uma vez observado esse lapso, a companhia retificou a sua obrigação acessória, de modo a espelhar essa circunstância, e assim foi feito. Gostaria de chamar a atenção que, no tocante à questão do crédito decorrente do gás da Bolívia, isso não é uma matéria nova para esse colegiado, na medida em que a gente tem um acórdão desse colegiado 3301006375, também da relatoria do conselheiro Valcir Gacem, que nessa oportunidade reconheceu a lisura dessa questão e reconheceu o crédito a favor da companhia. Então, na medida em que há, de fato, o reconhecimento dessa omissão, eu gostaria de solicitar, então, que fosse suprida essa omissão, de modo que fosse suprida essa circunstância agora nesse julgamento. Com base nessa questão, eu rogo aí o acolhimento dos embargos de declaração no sentido de suprir essa omissão e se deliberar sobre o aproveito desse crédito, oriundo das provas já constantes dos autos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor André. Eu devolvo a palavra ao relator. Admissibilidade. Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos termos do despacho de admissibilidade. A embargante sustenta que o acórdão com final 123 do mês 5 de 2019 padece de omissão quanto aos motivos pelos quais a documentação apresentada para a defesa dos créditos provenientes da revenda do gás da Bolívia não representaria material suficiente para legitimar o indébito. Minha apreciação aqui, não houve suscitada omissão. Toda a documentação juntada pela contribuinte até o julgamento consubstanciado no acordo com final 123, do mês 5 de 2019, foi considerada na decisão, conforme prova o seguinte trecho dessa decisão. Eu estou aqui replicando o trecho correspondente, né, do Dr. Valcir, e eu vou ler aqui por ser de importância para poder o entendimento da turma. Com a devida venha ao entendimento do contribuinte, não há nulidade do despacho decisório, bem como no que tange ao mérito, não faz prova do direito creditório alegado. E como se sabe, o ônus da prova cabe ao contribuinte quando alega existir crédito em seu favor. É necessário que se apresente prova contábil, fiscal, do crédito de forma concludente. E isso não foi, em momento algum, apresentado. Tanto que no item D, acima, né, quando do pedido, alega que, em nome da verdade material, há que se acostar aos autos evidências quanto às variações do ativo imobilizado para comprovar as variações na linha 10 da ficha 16A do DACOM, mesmo com uma postura interpretativa da turma de um formalismo moderado a limites para a apresentação das provas. Com essas considerações iniciais, cito trechos do voto da decisão ora recorrida como razões para decidir, né? De fato, a contribuinte, ora inconformada, não comprova a alegação, não junta aos autos qualquer documento contábil fiscal que pudesse corroborar o direito alegado. De acordo com os
com os autos do processo e da legislação vigente, pelo fato do contribuinte não trazer provas do crédito a seu favor, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, foi isso que foi decidido pelo Dr. Valci, né, e pela turma, logicamente. O julgado acima, sou eu agora prosseguindo. Embora não fazendo menção expressa à documentação de folhas 546 e 599, deixa bem claro que o ônus de comprovação do direito creditório alegado pertence à contribuinte, e que aos presentes autos não foi carreado prova contábil fiscal do crédito pleiteado de forma concludente. Em outras palavras, os documentos trazidos pela contribuinte junto ao seu recurso voluntário, compreendendo apenas notas fiscais e o extrato da declaração de importação, número 12.034.30.339, registrada em 24 de fevereiro de 2012, não possui o condão de comprovar de forma concludente o crédito requerido, eis que insuficientes, não corroborados e conciliados com a escrituração contábil necessária, a fim de revesti-lo da certeza e liquidez exigidos pelo artigo 170 do CTN. Cumpre esclarecer que a jurisprudência deste colegiado sempre caminhou no sentido de que, em pedidos de restituição, ressarcimento e compensação, não basta a simples retificação de declarações demonstrativas, né, DCTF, tacões, etc., para fazer jus ao crédito pleiteado, sendo essencial a apresentação da documentação contábil e fiscal, hábil e idônea, que dê suporte às operações que originam o crédito. Aí estou citando alguns julgados nesse sentido, dando ênfase aqui a um julgado em que foi o relator, o doutor José Adão, pela didática e o poder que ele sintetiza aí todo tipo de assunto. Então, eu estou prosseguindo, estou já na página, na folha 5, no voto do acordo 3301.009.785, o relator José Adão Vitorino de Moraes esclarece com magistério didático o assunto, conforme trechos a seguir. Apenas essa parte inicial aí, ó. No presente caso, o contribuinte não apresentou os demonstrativos de apuração da contribuição paga de forma indevida e efetivamente devida, acompanhado das memórias de cálculos, documentos fiscais, notas fiscais, livros, DACONs e contábeis, razão, diário, comprovando que o indébito tributário e, consequentemente, a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado compensado, se limitando a carregar os autos, a documentação, as folhas 4553. Né? Contudo, tal documentação por si só não comprova a certeza e liquidez do crédito tributário. Foi apenas um exemplo, né, para aqui enfatizar o que foi dito acima. Prosseguindo. Por fim, é de se ressaltar que, para uma parte do crédito aventado pela contribuinte, supostamente decorrente de bens do ativo imobilizado, não foram apresentados aos autos qualquer documentos relacionados, limitando-se ela a requerer, em homenagem ao princípio da verdade material, a juntada posterior de evidências quanto às variações do ativo imobilizado, de modo a comprovar as variações na linha 10 da ficha 16A da COM. Tal fato também não foi abordado no acordo embargado, conforme exposto nos trechos anteriormente transcritos, de forma que, logicamente, a documentação de folha 546 e 599 não se relaciona a esta argumentação da contribuinte. Então, a minha conclusão aqui é por rejeitar os embargos de declaração, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Podemos passar ao voto? Doutora Ari? Pareceu claro. Voto com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Com o relator. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Com o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nós concluímos o julgamento do item 224 e a decisão é por unanimidade de votos rejeitar os embargos de declaração do contribuinte. Eu agradeço a participação do patrono, doutor André Luiz Falcão, e desejo uma boa tarde. Obrigado igualmente a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Bom trabalho. Igualmente. Podemos passar para o 225, doutor Marco Antônio?
Doutor Marco Antônio? Desculpe, eu falei, mas eu esqueci de acionar aqui o microfone. Sim, podemos passar, sim. Inclusive, eu estou com ele aqui aberto e o voto já está na pasta. Então, vamos lá. Eu vou anunciar e pedir para chamar o patrono. Então, nós vamos passar o julgamento do item 225, cuja recorrente é Sol Coqueria Tubarão S.A., de relatoria do Dr. Marco Antônio, e nós teremos sustentação do Dr. Tiago Conde Teixeira. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Item 225 da pauta, Dr. Tiago Conde, seu processo será julgado agora. Por favor, clique no link enviado no chat. Muito obrigado. Por nada. Posso clicar nesse link? 13, é esse? Acabei de enviar, doutor. Claro, Sim, obrigado. por nada. Patrono convocado, presidente. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Tiago, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Boa senhores. tarde, tudo Boa bem? tarde. Bem? Nós vamos, então, iniciar o julgamento do item 225, recorrente Sol Coqueria, Tubarão S.A., de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, e com a participação do Dr. Tiago Conde Teixeira. E o senhor pode confirmar, vai sustentar, correto? Correto, presidente. Muito obrigada. Então, eu passo a palavra ao relator, Dr. Marco Antônio. Boa tarde, doutor Tiago. Esse processo se refere a um lançamento de CID, relativo a fatos geradores do ano de 2007, ano calendário 2007. Resultante de uma auditoria fiscal realizada pela unidade de origem, para verificação, que foi dada início à verificação da correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pela contribuinte em sua escrituração contábil e fiscal em relação aos tributos e contribuições administrados pela RFB nos últimos 5 anos. Essa foi a motivação da abertura da fiscalização sobre a contribuinte. Inicialmente, a fiscalização ela foi muito ampla, né? Pegou todos os tributos, IRPJ, Contribuição Social, PIS, COFINS, CID, IPI. Foi dado início foi enfatizado logo no início o PIS e a COFINS, foram solicitados diversos documentos da empresa, né, juntamente com outros tributos também, mas a ênfase foi sobre o PIS e COFINS no cumulativo. No final, lá pela metade do final, a fiscalização considerou que não haveria irregularidade em relação a essas contribuições, mas em razão do que a recorrente, a contribuinte, estava respondendo acerca de CID, a fiscalização se direcionou para CID. Eu estou aqui colocando no relatório apenas a parte do procedimento fiscal relacionado a CID, porque esse procedimento ele é muito amplo, né? Tem um relatório gigante do que foi feito lá pela fiscalização até, né, ao que interessa. Esse auto aqui é só de CID, então vamos nos ater a CID. Inicialmente, por meio do termo de início, eu estou lá na página 3, por favor, no item 2 do procedimento fiscal. Foi emitido o termo de início de ação fiscal número 53 de 2010, datado de 15 de 9 de 2010, solicitando os seguintes documentos e informações. Aí tem o que foi solicitado, livros contábeis, e-mail magnético, e o que interessa aqui para a gente é demonstrativo de tributos devido com base na escrituração, né? Isso aqui foi a parte aqui direcionada. Além de, lógico, os outros livros, né? Livro Razão, os encontros declarados e outras coisas. Posteriormente, em 14 de 6 de 2010, eu tô me ouvindo aí, alguém eu acho que deixou o microfone ligado. Em 14 de 6 de 2010, o contribuinte atendeu parcialmente o termo de intimação, apresentando os seguintes documentos.
a parte que interessa aqui para a gente, esse demonstrativo de tributos devidos com base na escrituração, que está na folha 23 a 47. Tem lá a apuração da CID. Após análise das planilhas apresentadas em 13 de janeiro de 2010, emitimos o termo de intimação fiscal número 105 de 2011, solicitando ao contribuinte justificar as diferenças apuradas entre a contabilidade e o declarado em DCTF, dos valores da CID do ano calendário 2007. Então, a fiscalização percebeu aí que havia uma diferença entre aquilo que estava escriturado e o que havia sido declarado em DCTF. Por isso, isso deu margem aí a essa intimação. Em 26 de janeiro de 2011, o contribuinte solicitou prazo de 30 dias para a apresentação da resposta a essa intimação. Em 26 de fevereiro, em resposta ao termo de intimação, o contribuinte solicita prazo de 15 dias para a conciliação dos registros contábeis com os pagamentos da CID, bem como a DCTF. Né? Aí, posteriormente, em 16 de 3 de 2011, em complemento à resposta ao termo de intimação fiscal, número 105 de 2011, o contribuinte apresenta comparativo entre valores da CID recolhida, valores informados em DCTF, valores apontados no termo de intimação fiscal e valores registrados na rubrica CID a recolher da contabilidade, sendo encontradas inconsistências que estão sendo sanadas. Isso está na folha 120. Aí, dados referentes a remessas ao exterior, tais como se favorecido, data, valores em moeda estrangeira, e as informações sobre liberação de pagamentos. Isso está na folha 121. Tá? Posteriormente, em 9 de 5 de 2011, o contribuinte apresenta a resposta ao termo de intimação número 105, de 2011, informando que as diferenças apontadas no item 4, CID, são decorrentes dos seguintes fatores. Então, isso, as diferenças que a fiscalização pretendia que fossem justificadas, né? Ele apresentou como justificativa aqui, ó, recuperação de CID sobre royalties utilizado para abater de recolhimentos futuros. Efeitos de conversão de moeda estrangeira entre o valor provisionado e o fechamento de câmbio. Né? E outros valores reconhecidos contabilmente e não realizados no exercício. Apresentar essas três argumentações para justificar as diferenças entre a contabilidade e o que foi declarado em DCTF. A Receita, o Fisco, considerou que as alegações do contribuinte eram totalmente genéricas, sem a devida escrituração contábil e documentos comprobatórios. Então, entendeu que as diferenças apuradas não foram justificadas, de modo que foram objeto do auto de infração. Aí, o quadradinho logo a seguir, né, do que foi lançado pelo Fisco. Tá? Esse milhão aí, 339.088,42, que é o principal da contribuição, demonstrado lá na folha 2, juntamente com os juros até 4 de 2011, no valor de 474.725,86, e mais a multa proporcional de 75% em razão da falta de recolhimento, né, que é no valor de R$1.316,29. Ao todo, esse auto monta R$2.818.130,57. E resignada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, em que trouxe as seguintes argumentações e pedidos. Preliminarmente, a nulidade do lançamento por ausência de motivação, né? Apuração apenas da diferença de 93,082,44 a ser recolhida posteriormente e juntar aos autos. Esse tópico aqui, ela disse que lá fez uma reapuração em seus registros e teria dado apenas 93 mil. Tá? E disse que iria recolher e apresentar depois nos autos. É isso. No mérito, a recuperação reiterou aquelas justificativas anteriormente apresentadas ao Fisco. Recuperação de CID sobre royalties utilizado para abater os recolhimentos futuros. Isso daqui seria um crédito de CID. Tá? Um crédito utilizado de CID para abater em relação à CID devida em períodos posteriores. Efeitos da conversão de moeda estrangeira entre o valor provisionário e o fechamento de câmbio. Então, não batia, muitas vezes, por conta de envolver obrigação em moeda estrangeira. E na hora de contabilizar isso, é lógico que depois haveria uma divergência por conta do fechamento de câmbio, quando seria o fato gerador aí da obrigação tributária. Valores provisionados contabilmente e não realizados no exercício. Então, aqui nesse, ela alega que foi provisionado esse valor
mas, na verdade, não ocorreu o fato gerador, já que o pagamento, o fechamento de campo ocorreu no exercício seguinte. Então, seriam essas as justificativas. Né? Aí pede perícia com apresentação de assistência técnica, formulação de quesitos, reservando-se pela apresentação de quesitos suplementares, caso necessário, e traz aí esse pedido que eu transcrevi apenas para facilitar o entendimento de quem ficou com algum esclarecimento até então. Então, devidamente processada a impugnação, né, a DRJ São Paulo, por unanimidade de votos, indeferiu a pretensão de perícia e negou provimento ao recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos do voto do relator. Tem um acordo aí, 1669-792, de 31/7/2015. Está aí a emenda, que eu transcrevi para facilitar também a análise dos senhores. Cientificado do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta recurso voluntário, em que ela traz a seguinte estrutura. Ela replicou aqui, né, na preliminar, a nulidade do lançamento por ausência de motivação, né? Fez aqui uma preliminar sobre o pagamento parcial. Ela reiterou essa questão de que ela teria feito essa reapuração e observado apenas a diferença de 93 mil e uma fração. E também acrescentou a nulidade do acórdão proferido pela DRJ, pela não apreciação dos fundamentos postos na impugnação administrativa. Em relação ao mérito, apresentou aqui novamente aqueles 3 tópicos, 3 pontos, né, desenvolveu, e dessa vez aqui foi um desenvolvimento um pouquinho mais aprofundado. Tem aqui a transcrição da conclusão do pedido do recurso voluntário, né, e passando adiante, lá no início da folha 7, inicialmente apreciados autos neste colegiado por meio da resolução 3301000528, de 24 de outubro de 2017, feito foi convertido em diligência, para que a unidade de origem adotasse as seguintes providências. Aí tem aqui, ó, intime a contribuinte a efetuar uma conciliação entre os saldos contábeis e DCTFs e guias de arrecadação fiscalizados, apresentando as justificativas para todas as diferenças encontradas e tributadas pela fiscalização, acompanhadas das respectivas documentações de suporte. Tá? Nos casos específicos das justificativas para a ocorrência das diferenças autuadas apresentadas pela contribuinte nas suas peças de defesa, intime esta a, sobre os créditos de CID abatidos dos valores devidos, lançados na DCTF e recolhidos, porém não debitados na conta contábil da CID a recolher, indicar base legal, cálculo e documento de suporte que comprovem a legitimidade dos créditos e apresentar cópia dos livros contábeis principal e auxiliares, identificando a conta contábil em que foram lançados os créditos da CID, os quais indevidamente não teriam sido debitados na conta de passivo, ocasionando o surgimento de parte da diferença apurada pela fiscalização. Então, isso em relação ao acreditamento da CID. Quanto à variação cambial indevidamente contabilizada, o pedido aqui para diligência foi para demonstrar as corretas bases de cálculo da CID e comparar com os valores contabilizados indicados, indicando dessa forma o excedente relativo à variação cambial indevidamente registrada nos livros contábeis e tributada pela fiscalização. E sobre os valores de CID indevidamente contabilizados e posteriormente revertidos, indicar os lançamentos indevidamente efetuados na conta contábil da CID a recolher e tributados pela fiscalização, e os correspondentes registros contábeis das reversões. Com base nas informações e documentos levantados, bem como naqueles já constantemente se verifica se procedem as justificativas apresentadas pela contribuinte para as diferenças autuadas, se for o caso, refazer a base de cálculo sobre as quais incide a CID, recalculando os créditos tributários devidos na presente autuação. Aí concedeu prazo para a manifestação. Essa diligência foi realizada, né, e foi elaborado pela unidade de origem o relatório fiscal de diligência, as folhas 1.255 a 1.276, em que verificou-se a procedência das alegações da empresa no que se refere ao provisionamento da CID, né, e a variação cambial entre o registro da contribuição e seu pagamento. Então, 2 dos tópicos apresentados no recurso voluntário, aqui a diligência deu a procedência. Porém, quanto aos créditos incidentes sobre a CID, a questão lá do creditamento, a fiscalização constatou erro no cálculo apresentado pela recorrente, conforme as seguintes conclusões. A conclusão aí da fiscalização. Com vista no exame dos documentos disponíveis, conclui-se que os valores da CID no ano calendário 2007, períodos de apuração de março a dezembro, que não foram recolhidos e por isso devem ser mantidos na autuação, são as diferenças apuradas a partir da correção do cálculo dos créditos da MP 2159-7
70/2001, a que a empresa teria direito de aproveitar, descrito no item 5 deste relatório, discriminado na tabela 11, resumida a seguir. Então, daquele valor principal lá do auto de infração, o que a fiscalização aqui deixou de acatar esse valor, 137.095,08, tá? Por conta de apuração de crédito da CID em valor superior ao que seria a que a recorrente teria direito. Cientificada no relatório fiscal, a recorrente concordou com a exoneração da contribuição, no valor de R$ 1.201.993,34. E quanto à parcela remanescente nesse valor, de R$ 137.095,08, decorrente de cálculo de crédito da CID, ela ratificou a alegação de nulidade da autuação, ou seja, ela manteve, ela disse, legal que a fiscalização acatou isso, tudo bem, concordo. Em relação ao que restou, permanece a minha argumentação de nulidade da autuação, e bem como defendeu que este valor de 137.095,08, né, deve ser exonerado da autuação em razão dos seguintes argumentos. Primeiro argumento aqui, aproveitamento de crédito da CID sobre contratos de know-how, no valor de R$ 21.644,27. E o item 2, aproveitamento de crédito da CID sobre o valor bruto das remessas e não sobre o valor líquido, após abatido do crédito apurado no mês anterior, no valor de R$ 115.450,81. Então, esse é o relatório, senhora presidente. Eu devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. A Sabrina está acompanhando? Tá aí, tá todo mundo aqui na tia. Desculpe. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Eu passo a palavra agora ao patrono, doutor Tiago. Tem 15 minutos para sua sustentação, por favor. Excelentíssima presidente, professora, doutora Lisiane, demais conselheiros, o doutor Marco fez um relatório muito preciso que vai diminuir o meu tempo na tribuna para otimizar o trabalho de todos os senhores aí, e eu vou direto ao ponto, que é o primeiro. Uma das divergências encontradas pela fiscalização, senhores conselheiros, foi a consideração pela empresa de que os créditos sobre contratos de know-how. A CID Remessa, no nosso sentido, ela foi criada com a finalidade de custear os investimentos e desenvolvimentos tecnológicos. Então, a incidência desse tributo vai estar limitada aos negócios com conteúdo tecnológico. Os royalties, segundo a orientação, inclusive, da OCDE, são remunerações de qualquer natureza paga pelo uso e pela concessão do uso de direitos do autor. Esse contexto, ele é importante para entender que essa CID Remessa, ela, no nosso sentir, senhores conselheiros, ela não vai incidir apenas sobre o que a legislação interna define como royalties, mas sobre realidades relacionadas com a transferência de tecnologia, tomando aí seu âmbito de incidência semelhante ao conceito de royalties usado em nossos tratados internacionais. Pois bem, em 2001, pouco após a criação da CID, foi publicada a MP, a 2159, e nessa exposição de motivos da norma, nada foi dito em relação ou a respeito da concessão de créditos de CID Remessa. Porém, é claro o uso da palavra royalties, que na verdade tem, na nossa visão, como intenção abarcar o conceito de royalties utilizado nos nossos acordos internacionais para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal aqui. Pois bem, diante desse contexto, a fiscalização, ela glosa diversos créditos sobre os contratos de know-how da empresa, no nosso sentir, indevidamente, uma vez que esses contratos também são tratados como royalties à luz da legislação da CID. E apesar da fiscalização, ela ter afirmado que as invoices com os créditos glosados dizem respeito a pagamentos de serviços técnicos, nota-se que não é essa a realidade. A prestação de serviços aqui, ela é meramente instrumental nos contratos de transmissão de informações tecnológicas, sendo as remessas referentes a know-how
e não de prestação de serviços, como se afirma pelo contrato anexado nas folhas 975 do PTA. Então, o que a recorrente pede aqui em relação a esse primeiro ponto é o reconhecimento dos créditos de CID remessa sobre os contratos de know-how. O segundo ponto foi que, conforme mencionado, esse valor de 137 mil de créditos glosados pela fiscalização, 115 dizem respeito ao aproveitamento do crédito sobre o valor bruto das remessas. A fiscalização ela entende que o crédito deve ser calculado sobre o valor líquido da contribuição, ou seja, sobre o valor da CID paga em cada mês, e não sobre o valor da CID devida em cada mês. Contudo, aqui há um crédito a ser computado. O valor pago não equivale ao valor devido. O valor devido é o montante total da contribuição apurada em cada período. E o valor pago aqui, no nosso sentir, com respeito às vendas de quem entende o contrário, é o resultado da equação que envolve o montante total da contribuição apurada reduzida pelo cômputo dos créditos. Então, aqui, se a redação legal escolher por tratar dois termos distintos e dizer que o crédito é sobre a CID devida, no nosso sentir, é óbvio que o cálculo deve ser feito sobre a contribuição em seu valor bruto. Então, esses foram os dois pontos que nós pedimos aqui nesse ponto, o reconhecimento, o que implica na reversão de uma cobrança aí de 115 mil, e a outra, o valor remanescente é exatamente o valor relativo aí ao know-how. Então, feitas essas considerações, senhora presidente, senhores conselheiros, pede-se aqui para que seja cancelada integralmente a autuação discutida nesses autos, agradecendo muito aí a atenção de todos os senhores e todas as senhoras. Muito obrigada, doutor Tiago, pelos esclarecimentos, e eu devolvo a palavra ao relator. Esses pontos aí, que foram enfatizados pelo patrono, ainda vou demorar um pouco para chegar neles, porque a gente tem que apreciar antes as preliminares, né? As novidades, o voto aqui tem que contemplar tudo que foi colocado no recurso voluntário, inclusive em relação àqueles tópicos que a diligência considerou que a recorrente tem razão. Então, vou começar aqui, preliminar, né? Nulidade do auto de infração, ausência de motivação. Primeiramente, a admissibilidade. O recurso é tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido. Nulidade do auto de infração, ausência de motivação. A recorrente alega que a autuação está desprovida de motivação, porque a premissa fiscal sustenta-se simplesmente em uma planilha, em que aponta débitos escriturados versus débitos pagos, tributando a diferença encontrada. Nada mais é dito, nenhuma outra informação esclarecida quanto às razões e critérios fiscais para a verificação dos valores. Aduz que a simples discriminação na escrita contábil de valores que entende devido não autoriza a fiscalização a lavrar auto de infração, em hipótese em que sequer comprova a materialização do fato gerador da obrigação tributária. Entende que deveria a fiscalização pedir um detalhamento dos valores e uma conciliação entre o que consta do apurado pela fiscalização e que foi efetivamente recolhido pela empresa. Argumentação indiscutível a preterição do direito de defesa nos termos do artigo 59.2 do PAF, ausência de motivação, justificar sua tese socorre-se dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, presunção de validade do ato administrativo, vários dispositivos normativos citados aí, lições doutrinárias, julgados do CARF, que entende aplicáveis ao caso, e a ARD argumentando, requer ao menos abaixo dos autos de diligência para que o fisco apresente para cada um dos peritos autuados os motivos que ensejaram a tributação, bem como seja esclarecido. Em definitivo, se os valores autuados efetivamente são devidos, momento a partir do qual poderá exercer seu direito de defesa. Minha apreciação, a infração foi capitulada pelo fisco no lançamento tributário e envolve falta e insuficiência de recolhimento da CID, remessa de valores para o exterior, com base nos artigos 2º e 3º da Lei 10.168 de 2000, conforme exposto no auto de infração,
e em seu correspondente termo de verificação de infração, onde são prestados os devidos esclarecimentos e apresentadas as constatações fiscais com os valores apurados. No termo de verificação de infração está exposto que foi solicitado à recorrente no meio de termo de início de ação fiscal, 53 de 2010, relativamente à CID do ano calendário M7, o demonstrativo de tributos devidos com base na escrituração, bem como os documentos contábeis e fiscais a respaldar esses valores. Aqui eu estou transcrevendo o que eu já falei lá sobre a ação fiscal. Como começou o primeiro pedido, qual foi a resposta da contribuinte, os pedidos de solicitação de prorrogação de prazo, depois as justificativas. Eu vou pular essa parte aqui para poder não cansá-los, já que esse voto vai ser um pouquinho lido, porque eu não vou lembrar de todos os detalhes, e eu preciso ler aqui as principais partes para que o patrono aqui entenda o que está sendo decidido. Como se vê, até a última manifestação da recorrente quanto ao assunto perante o procedimento fiscal, nenhum documento comprobatório foi apresentado para invalidar as constatações apuradas pelo fisco, a saber, diferença entre os valores contabilizados como débitos de CID e aqueles declarados em DCTF. Neste ponto, ressalta-se que a fiscalização especificou no lançamento como débitos de CID registrados na contabilidade os valores apresentados à fiscalização pela própria recorrente, na planilha a folha 120, em que são demonstrados os valores lançados nas contas. A conta contábil é 215010, CID, Contribuição de Interdição do Domínio Econômico, tem o valor entre parênteses, e 215020, CID, Marcas e Patentes, tem o valor, totalizando 4.056.607,61. Reitere-se, os valores em comento foram reconhecidos devidos pela própria empresa, conforme prova o seguinte trecho da resposta apresentada ao termo de intimação fiscal. Aqui eu estou colocando o trecho em que ela diz, os valores registrados na rubrica CID a recolher da contabilidade da companhia. Então, esses valores que a fiscalização tomou como referência para efetuar o lançamento. Enfim, somente em 9 de 5 de 2011, a recorrente apresentou a alegação de que as diferenças apontadas pelo fisco decorreriam de crédito de CID, sobre royalties, que diminuiriam recolhimentos futuros, variação cambial ocorrida entre o lançamento de valores provisionários e o fechamento de câmbio, e valor provisionário contabilmente não realizado no exercício fiscalizado. Como esses argumentos vieram desacompanhados de qualquer prova que lhe desse suporte, não restou outra alternativa ao fisco que não promover a constituição do crédito tributário. Com isso, resguarda os interesses do fisco quanto a uma possível decadência. Portanto, não há qualquer marco no trabalho da fiscalização que evitou todos os esforços para ver esclarecidas as diferenças apontadas. Se a recorrente entendia que uma intimação fiscal para a elaboração de um detalhamento dos valores e uma conciliação entre o que constava apurado pela fiscalização e o que estava efetivamente recolhido pela empresa, porque a recorrente simplesmente não apresentou esse detalhamento e conciliação, tendo em vista que o fisco já lhe havia intimado a justificar as diferenças. Ora, o que os autos demonstram é que a recorrente, em vez de assim proceder, achou mais cômodo apresentar alegações desprovidas de provas em relação às diferenças apuradas. Não há, assim, como se chegar à conclusão... Um minuto, por favor. Acerca da falta de motivação e, consequentemente, a impreterição de direito de defesa, uma vez que o procedimento fiscal foi muito bem delineado e exposto com bastante clareza as razões do lançamento efetuado, em que ficou demonstrada a falta e insuficiência do recolhimento da CID para o ano calendário 2007, apurada a partir dos valores contabilizados pela recorrente e não declarados e confessados em DCTF. Logicamente, confirmada a regular motivação e fundamentação do feito, não há que se falar em desrespeito aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ademais, sabe-se que as causas de nulidade relacionadas ao rito do PAF estão estipuladas no artigo 59 do Decreto 70.235 de 72. E quanto ao lançamento fiscal, a hipótese que poderia acarretar nulidade está exposta no inciso 1 retrocitado, que eu entendo não ter sido apurado. Aí estou também falando aqui que todos os requisitos constantes do artigo 10 do PAF foram satisfeitos na lavratura do referido auto de infração. Dessa forma, não foram verificadas nesse ato qualquer das hipóteses previstas para considerar nula a autuação. Quanto ao requerimento final para a baixa dos autos em diligência, como relatado acima, o feito foi convertido em diligência no âmbito deste CAF por meio da resolução com final 528 de 2017, o que atendeu ao anseio da recorrente para a realização de tal procedimento. Então, senhora presidente, em relação ao primeiro ponto aí, não estou acatando, tá? A primeira preliminar. Eu gostaria de saber se eu posso passar a seguinte. Sim, por favor. Agora é a nulidade da decisão recorrida. A recorrente afirma que, desde o procedimento fiscalizatório, buscou esclarecer a fiscalização as origens das supostas
divergência apontada pelo fisco, a fim de comprovar que toda a CID devida já havia, né, já havia sido devidamente declarada e recolhida mediante os seguintes fundamentos de mérito: recuperação da CID sobre royalties, né, são aqueles 3 argumentos. Aduz que o acordo recorrido em nenhum momento analisa os fundamentos de defesa levantados pela contribuinte, resumindo-se a repisar os fundamentos da autuação, apontando a suposta existência de dados na escrituração contábil da empresa que legitimariam a autuação, mas em nenhum momento demonstra o fato gerador da CID. Comprova que as alegações da recorrente estão equivocadas, enfim, demonstra que a motivação do ato administrativo é plena. Cita os artigos 31 e 59, inciso 2 do PAF, para desenvolver raciocínio quanto à necessidade de abordagem dos argumentos de defesa tecidos pela contribuinte sob pena de nulidade da decisão proferida. Afirma que nos autos nada foi analisado da impugnação, tudo foi desconsiderado, logo não haveria contra o que insurgisse em sede de recurso voluntário, o que configura mais do que inquestionável cerceamento do direito de defesa. Cita julgado do CAF, que entende aplicável à situação dos autos, requer por fim a declaração de nulidade do acordo recorrido, a fim de determinar a DRJ que examine os fundamentos de defesa levantados pela recorrente em sua impugnação. A minha apreciação aqui, em relação a esse ponto. A decisão recorrida comprova que a DRJ, ao apreciar as alegações da recorrente, concluiu que a documentação trazida pela então impugnante não fazia prova em seu favor. Vejamos os principais trechos daquele julgado. Aqui eu estou replicando o que a DRJ colocou, isso aí é de conhecimento do patrono, então eu vou apenas ler aqui a parte negritada. Tratando-se de pessoa jurídica, eventual testemunho em seu favor é especificamente no caso a devida conta contábil de CID a pagar, a qual constitui suporte para a comprovação do valor devido dessa contribuição. Ocorre que as contas de CID da contabilidade, relativamente ao período dado, falam justamente contra a contribuinte. Aí tem um prosseguimento. As apontadas contas contábeis de CID não expressariam a verdadeira CID a recolher, pois estariam a cuidar de provisões e ou seriam usadas para que a impugnante chama de reclassificação de créditos, né? Em relação aos alegados créditos de CID, verifica-se que a conta 215020 não evidencia o crédito tomado, né? Os fatos, então, não se firmam em favor da contribuinte. Enfim, existem 2 contradições, alegações da impugnante, 2 contas contrastantes que não se concatenam, né? Alega a impugnante que a rubrica CID a recolher está registrada no passivo sob o código 215010, porém, então, conta não expressaria a CID a recolher. Afirma que é e que não é, em ofensa ao princípio da não contradição, né? Então, a conclusão aqui pela DJ é que a documentação trazida pela impugnante não faz prova em seu favor, né? Por isso que considerou a impugnação prosseguinte. Percebe-se que a DRJ analisou todos os argumentos, alegações de provisões, reclassificação de crédito, crédito de CID, etc., e documentos apresentados pela contribuinte na impugnação, mas concluiu que as alegações apresentadas não estavam devidamente suportadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Ressaltou a DRJ uma verdadeira falta de conexão entre as alegações da contribuinte e aquilo que a sua contabilidade demonstrava. Por tais razões, a DRJ não considerou as alegações da contribuinte aptas a desconstituir o crédito tributário lançado. Dessa forma, não vislumbro, no caso, a ausência de análise pela DRJ dos fundamentos de defesa levantados pela contribuinte. Houve-se, no caso, justamente o oposto, a tentativa de a DRJ encontrar nas provas trazidas na impugnação a validação das alegações da contribuinte. Entretanto, como a documentação trazida pela então impugnante não fazia prova a seu favor, corretamente foi mantida a atuação naquela instância de julgamento. Resta, portanto, improcedente a suscitada nulidade da decisão recorrida. Antes de concluir este tópico, sempre é bom ressaltar que as causas de nulidade, estou ressaltando aqui que não foi apurada a hipótese lá do artigo 59 do PAF. Dessa forma, como não verificaram neste ato qualquer hipótese prevista para considerar nula a decisão recorrida, eu também estou considerando improcedente essa preliminar, senhor presidente. Vou passar aqui para a última preliminar, que diz respeito ao pagamento parcial, que é o tópico 2.3, aí na folha 14. A recorrente afirma que refez a apuração da CID e encontrou uma diferença tributável de R$ 93.082,44, a qual reconheceu como devida, desde sua peça impugnatória. Assim, informa que já está providenciando o recolhimento do montante devido e que a guia de pagamento será juntada aos autos tão logo seja disponibilizada, no momento em que o débito quitado deverá ser abatido do crédito tributário, né? Faço as minhas considerações, né? Esta afirmação
e comprometimento em juntar o recolhimento da diferença da CID apurada pela contribuinte foi feito por ela em sua impugnação. Ou seja, desde 14 de 6 de 2011, data da postagem da impugnação, até 22 de 9 de 2015, data da postagem do recurso voluntário, a contribuinte vem dizendo que apurou referida a diferença da CID que estaria providenciando seu recolhimento. Não visualizei nos autos tal recolhimento, portanto, não há manifestações a serem feitas contra o aludido recolhimento, uma vez que o correspondente comprovante não se encontra nos autos. Esse é o último tópico de preliminar, senhora presidente. Eu gostaria de saber se eu posso passar o mérito. Por favor. Então, o mérito aqui eu estou falando que abarca esses 3 pontos, né? Já aqui destacado diversas vezes aqui, a compensação da CID sobre royalties, os efeitos da conversão de moeda estrangeira e os valores provisionados contabilmente e não realizados no exercício. Então, eu vou tratar aqui no tópico 3.1 da variação cambial, registro da CID versus pagamento e valores provisionados e não realizados. O que diz respeito ao tópico do recurso voluntário 4.2, efeitos da conversão de moeda estrangeira entre o valor provisionado e fechamento de câmbio no pagamento, divergências temporárias não computadas pela fiscalização, a recorrente alega em síntese que a fiscalização se ateve à conta provisão, efeito meramente contábil, e não os valores efetivamente pagos pelo contrato celebrado, fato gerador da CID, de modo que foram apuradas divergências cambiais entre o que o registro contábil entre o registro contábil da empresa e os valores efetivamente recolhidos. Ajeitar aqui. Por sua vez, em relação ao tópico do recurso voluntário 4.3, valores provisionados contabilmente e não realizados no exercício, argumenta recorrente, em suma, que a fiscalização considerou que os valores provisionados, em alguns momentos, não tiveram o fato gerador realizado no ano de 2007, ou quando realizado, ou foram em valores menores do que havia sido programado contabilmente. Ou seja, se por um lado esses valores não dizem respeito à CID devida em 2007, por outro lado foram devidamente recolhidos nos respectivos meses de competência. A minha apreciação aqui. Esses argumentos foram alvo de diligência fiscal, em que o fisco sobre ela se pronunciou favoravelmente, nos seguintes termos. Né? Aí tem aqui o tópico da diligência fiscal, que é o tópico 4, né? Divergência entre o registro da CID e seu pagamento, variação cambial. Aqui a fiscalização, ela fez um trabalho muito minucioso acerca desse assunto, solicitou diversos documentos da empresa, contratos, o contrato de câmbio, a recorrente disse que não conseguia apresentar todos, deu prazo, a recorrente acionou o Banco Central, foi no Banco Central, se eu não me engano, e solicitou registro dessas operações, apresentou tudo. No final, a fiscalização, tá tudo, estou pulando essa parte porque é muito detalhe técnico aqui, né? E eu acredito que não precise dar uma lida aqui nessa parte. Eu passo o resumo do que está acima dito aí pela fiscalização na página 17. Tá? Da leitura acima, comprova-se que análise das alegações em relação à variação cambial e aos valores provisionados e não realizados foram considerados procedentes pelo fisco, e concluiu pela necessidade de exclusão dos correspondentes valores indevidamente tributários no auto de infração. Ainda nessa diligência, em análises preliminares aos itens acima, especificamente em seus itens 2 e 3, a fiscalização promoveu a auditoria dos registros contábeis da CID a pagar relativamente aos créditos da conta CID Serviços, que é a 215010, e CID Royalties, 215020, e nos registros contábeis de pagamentos, envolvendo débitos das referidas contas de CID, em que foram verificadas várias inconsistências tendentes à diminuição dos valores tributários. Ora porque se tratava de valores registrados em duplicidades, ora porque não correspondiam ao fato gerador de 2007, conforme trechos seguintes. Então, em preliminar, né, e também para facilitar toda a análise do fisco, ela fez uma auditoria sobre essas contas e verificou que nessas contas havia valores registrados em duplicidade, que, lógico, beneficia a argumentação da recorrente aí de erro na tributação, né, e que alguns valores, inclusive, não tinham fato gerador da época. Então, eu estou aqui colocando o que foi que a fiscalização detectou nesse tópico aí 2 e 3. Vocês podem ver, esses tópicos são anteriores à apreciação lá das argumentações da recorrente, ou seja, um tópico preliminar que a fiscalização aqui colocou no seu relatório de diligência, mas colocou por considerar
pertinente ali a exclusão de valores da base de cálculo da autuação. Né? Então, além daquilo que a recorrente havia alegada, a fiscalização ainda considerou que teriam valores a reduzir em razão de erros em contabilização nessas contas. Diante do resultado e fundamentos da diligência efetuada, especificamente quanto à análise da variação cambial e dos valores provisionados, eu estou lá na página 18, tá? No final desse tópico aí. Então, eu vou repetir. Diante do resultado e fundamentos da diligência efetuada, e especialmente quanto à análise da variação cambial dos valores provisionados e não realizados, favorável às alegações da recorrente, adoto neste voto para excluir do lançamento fiscal o valor de R$ 1.201.993,34 a título de principal lançado, bem como os correspondentes consectários legais, multa de ofício e juros de mora. Então, estou acatando aqui o resultado da diligência, nessa parte, em relação a essas duas alegações e confirmações aí pelo FISC. A questão agora aqui, que o tópico em que o patrono se ateve, crédito de CID sobre royalties. A recorrente alega que a fiscalização desconsiderou no auto de infração a existência de créditos de CID que compensaram parte dos valores devidos em períodos subsequentes. Aduz que referidos créditos têm inteiro respaldo na legislação tributária, tendo nascido com a edição da MP 2159-70, de 2001, apurados com base na CID devida, incidentes sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, relativos somente aos contratos que celebram exploração de patentes e uso de marcas, não incluindo os outros contratos de transferência de tecnologia referidos na lei. Esclarece que para o período dos autos, o crédito deve ser calculado em 70%, conforme artigo 4º, parágrafo 1º da MP 2159/70 de 2001, e que a compensação de tal valor será feita pela dedução da CID incidente e devida sempre em operações posteriores, assim entendidas aquelas imediatamente posteriores às operações anteriormente tributadas pela CID, seja proveniente do mesmo contrato ou de contratos distintos. Destaque o entendimento da Receita Federal quanto à matéria exposto na solução de consulta número 37, de 2011, permitindo-lhe afirmar que o crédito utilizado está totalmente em linha com o ordenamento jurídico pátrio e com o entendimento da RFB. Concluo que devem ser contabilizados e abatidos do quanto devido os créditos da CID conferidos a contribuinte nos termos da medida provisória 2159, -70, o que inevitavelmente fará cessar parte significativa da presente autuação. A minha análise. Esta argumentação também foi objeto da mesma diligência fiscal que tratou dos tópicos precedentes, por meio da qual a fiscalização concluiu por sua parcial procedência, uma vez que existe a previsão legal para o crédito pugnado, mas a recorrente o apurou a maior, usando metodologia equivocada. Vejamos aqui como a diligência tratou essa questão. Eu vou partir aqui para a conclusão, tá, porque vocês podem ver aqui que a fiscalização ela colocou aqui muita coisa a respeito disso. Eu vou pular porque logo a seguir eu trato disso. Tá? Vou apenas ler a conclusão. Com vista no exame dos documentos, conclusão da fiscalização disponíveis, conclui-se que os valores da CID no ano calendário M7, período de apuração de março a dezembro, que não foram recolhidos e por isso devem ser mantidos na autuação, são as diferenças apuradas a partir da correção do cálculo do crédito da MP 2159/70 de 2001, a que a empresa teria direito de aproveitar, descrito no item 5 deste relatório e discriminado na tabela 11. Então, aqui agora a minha apreciação. Como se vê, os créditos da CID foram reapurados pela fiscalização, pelas seguintes razões, não observadas na apuração feita pela contribuinte. Aqui que eu estou sintetizando o que a fiscalização fez. O calculado se faz sobre a contribuição devida, representada pela diferença entre o valor obtido em decorrência da aplicação da alíquota sobre a operação tributada e o valor do crédito anterior, porventura, utilizado. A fiscalização disse que a legislação, para esclarecer aqui, que a legislação diz que esse crédito é sobre a contribuição devida a ser considerada aquela apurada menos crédito anteriormente usado no período anterior. Então, tem que fazer essa diferença para, a partir daí, aplicar os 70%. A recorrente não entende dessa forma. Ela quer que aplique sobre a contribuição bruta, sem a dedução desse crédito. Tá? E isso vai sendo feito um mês atrás do outro. Então,
a contribuição devida menos o crédito, aí tem essa diferença que seria 70%. A fiscalização colocou aí essa planilha, a apuração do saldo mensal da CID a pagar em 2007. Tá? E também a fiscalização diz, no caso, apenas remessas a título de royalties são geradores de crédito. Serviços técnicos não dão direito ao crédito previsto no artigo 4º da MP 2159/70 de 2001. Em manifestação acerca do resultado da diligência, a recorrente defende a possibilidade de creditamento sobre os contratos de know-how, ou seja, transferência de tecnologia, pois considera que esses contratos também são tratados como royalties, à luz da legislação da CID, o que implica na reversão da cobrança de R$ 21.644,27. Ademais, defende que o cálculo do crédito seja feito sobre o valor bruto da CID, ao argumento de que a legislação faz menção ao valor devido na apuração desse crédito, e não ao valor pago, o que implica a reversão da cobrança de R$ 115.450,81. De minha parte, vejo que a fiscalização atentou para todos os preceitos legais na apuração do crédito da CID, a que faz jus à recorrente. Bom, vejamos aqui a medida provisória 2159/70 de 2001, em seu artigo 4º, que trata do assunto. Né? Aqui, ó. É concedido crédito incidente sobre a contribuição de intervenção no domínio econômico, instituído pela Lei 10.168/2000, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas. Eu sublinhei aí essa parte aí, royalties, né, de contratos de exploração de patentes e uso de marca. Aí fala aí a forma como o crédito ele é apurado. O crédito será determinado com base na contribuição devida. Tá? Pulando. Né? O dispositivo acima transcrito, lá na página 23, é explícito quanto à limitação do crédito, apenas sobre remessa a título de royalties, referente a contrato de exploração de patentes e de uso de marca. Dessa forma, não há margem para interpretação extensiva quanto a este creditamento, como deseja a recorrente, de forma a estendê-lo a remessa a título de pagamento de serviços técnicos, como a fiscalização apurou ocorrida no presente caso. Né? E, por fim, quanto ao argumento da recorrente, de o cálculo do crédito se dar sobre o valor bruto da CID, a própria Receita Federal já esclareceu essa questão por meio de solução de consulta número 37, né, da Superintendência da 4ª Região de sítio, cuja ementa transcreve-se. Estou colocando aí, eu vou ler apenas a parte destacada. Né? O crédito passivo de utilização na apuração da CID, incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados e remetidos ao exterior, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no CAPT, e no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 10.168 de 2000, é calculado sobre a contribuição devida. Aí essa contribuição devida aqui é representada pela diferença entre o valor obtido em decorrência da aplicação da alíquota sobre a operação tributada e o valor do crédito anterior, porventura utilizado. Então, de acordo com a citada solução de consulta e com o artigo 4º da MP 2159/70 de 2001, já transcrito neste voto, a base de cálculo do crédito é a contribuição devida em cada operação e não a contribuição recolhida. A contribuição devida é a diferença entre a CID incidente sobre a operação e o crédito decorrente da operação anterior. E o montante do crédito obtido mediante a aplicação dos percentuais referidos no artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 1 da MP 2159 de 2001, sobre a contribuição devida. Quando a legislação se refere a crédito com base na contribuição devida, é certo que envolve a contribuição apurada após a utilização dos créditos de operações anteriores. Se assim não fosse, teríamos uma situação de tomada de crédito sobre crédito, o que a legislação não permite. Então, pelas razões acima, eu acato o resultado da diligência sem quaisquer reparos. A minha conclusão, então, senhora presidente, eu conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares neles suscitadas e, em seu mérito, dou-lhe parcial provimento para acatar o resultado da diligência fiscal e, com isso, exonerar do crédito tributário lançado o valor de R$ 1.201.993,34 a título de principal lançado, bem como os correspondentes consectários legais, multa de ofício e juros de mora. Eu devolvo a palavra. Ok, muito obrigada, doutor Marco Antônio. Voto bem minucioso, como sempre. Podemos ir à votação? Então, o relator está propondo provimento parcial nos termos do voto. Doutora Ari? Parabéns, Marcos, pelo voto. Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Doutor Marco, parabéns pelo voto. Eu concordo com quase tudo que você disse. Eu vou acompanhar
o seu voto em relação à diligência, tudo ok, tudo certo. Eu acho que o que está em ponto de conflito aqui ainda, controvertido, é a questão dos créditos, né, da CID, porque o resto já foi até reconhecido pela diligência. Em relação ao crédito da CID, concordo com você que isso aqui é até um incentivo, né, um benefício concedido ao contribuinte, e a lei, ou a medida provisória 2159, no artigo 4º, permitiu apurar crédito apenas se o royalties for vinculado ao contrato de patente e de marca. Claro que a lei 10168 tem outros royalties, tem contrato de know-how, que é aquele segredo de negócio ou de indústria, que é um saber fazer não patenteado, né, que não foi registrado até para ocultar aquele segredo de negócio, mas que você pode fazer contrato de transferência de tecnologia com ele, e isso já não está incluído aqui na possibilidade do crédito, assim como outros royalties que tem lá na lei também, assistência técnica, serviços técnicos, enfim. Então, concordo com você de que esses créditos só podem ser apurados sobre royalties quando eles forem referentes a contrato de transferência de tecnologia vinculado a patentes ou licença de uso de marcas. Agora, a forma de cálculo de apuração do crédito eu já discordo. Eu acho que o contribuinte tem razão aqui, porque a lei ela fala que o crédito é calculado sobre a contribuição devida que incidiu sobre as remessas pagas. Então, a gente tem que ler assim, é concedido um crédito que é incidente sobre a contribuição de domínio econômico, aplicável às importâncias pagas, creditadas ou entregues. Inciso 1º, será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre os pagamentos, créditos, entregues, emprego ou remessa ao exterior a título de royalties, de que trata o caput. Quais são os royalties que tratam o caput? De patentes e marcas. Então, eu acho que o crédito de 70% aqui é aplicado sobre a CID que incidiu na remessa, como o contribuinte argumentou, para deduzir do tributo que vai ser devido em outro mês, que pode ser muito maior, né? Aqui ele fez um contrato de remessa de R$1 milhão nesse mês, apurou um crédito de 70%, o imposto, eu não lembro qual é a alíquota do imposto, acho que é 2%, não, é 15%, né? É 15%, 10%, desculpa. 10%. Então ele vai apurar lá R$100 mil de CID, né, nesse contrato de 1 milhão, apura 70% sobre isso aí que incidiu, vai escriturar lá 70 mil de crédito. No outro mês ele manda 50 milhões de royalties. Né, então é um outro tributo em outro período para deduzir. Então eu acho que o crédito é apurado sobre a CID que incidiu sobre a remessa naquele período de apuração considerado, né. Eu só vou divergir nesse ponto, tá? Concordo com tudo, concordo inclusive que o crédito é limitado aos contratos de patente e de marca, mas a forma do crédito eu divirjo. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Doutora Semiramis. Parabéns, Marco, pelo voto. Eu acompanho integralmente o relator. Muito obrigada. Doutor Josadão. Eu acompanho o relator. Parabéns, Marcos. Muito bom voto. Obrigada. Doutora Sabrina. Doutor Marcos, muito bom o seu voto, mas eu compartilho do mesmo posicionamento do doutor Salvador. Então, eu acompanho a divergência. Obrigada. Doutora Jusileia. Também parabenizo pelo voto, mas também compartilho do entendimento do doutor Salvador, então também vou com a divergência. Muito obrigada. Eu acompanho integralmente o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, com exceção do item relativo ao crédito, que é por maioria de votos. E aí prevalece a proposta do relator, que é dar provimento parcial para acatar o resultado da diligência e, com isso, exonerar o crédito tributário lançado no valor de R$1.201.993,34 a título de principal, CID, e os correspondentes consectários legais, multa de ofício e juros de multa. Só a forma de cálculo do crédito. Do crédito, isso. Que ele está vinculado ao contrato de patente de marca, isso foi unânime, né? É isso? Você pode resumir a divergência para constar aqui, por favor? A divergência é que a forma de cálculo eu só divergi na forma de cálculo do crédito, que eu entendo que é sobre a CID incidente na remessa.
Mas que o crédito ele é vinculado à contagem de patente de marca, isso eu estou de acordo. E parabéns de novo, Marcão. Muito bom seu voto. Ok, com isso encerramos o julgamento do item 225. Agradeço aqui a presença do patrono, Dr. Tiago, e lhe desejo aí uma boa tarde. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores. Boa tarde. Obrigado, doutor. Até mais. Tchau. Até mais. Presidente, me permite pedir um intervalinho bem pequeno, de uns 10 minutos, por favor? Sim. Porque agora acho que vão ser 5 ou 4 processos de um contra o Vai outro ter só. como parar depois. É, Já por favor. podemos interromper as gravações, por favor?